Se você tem R$ 3.000 para investir, será que vale a pena colocar esse dinheiro em um CDB? Hoje eu vou te mostrar quanto esse valor realmente rende por mês, quanto rende por ano e se esse tipo de investimento ainda compensa com a taxa de juros atual. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e antes de eu apresentar para você todos os cálculos envolvendo o rendimento potencial que você vai ter ao investir R$ 3.000, é importante que você entenda o que é CDB. CDB nada mais é do que uma sigla para dar como referência um determinado investimento de renda fixa. E nesse caso, a sigla significa Certificado de Depósito Bancário, onde na prática você vai estar emprestando o seu dinheiro para uma determinada instituição financeira e em determinado momento do futuro, essa instituição vai devolver o dinheiro para você, mais os juros que foram contratados no momento inicial da aplicação. E dentro do mundo dos CDBs, você pode acabar emprestando o seu dinheiro para grandes bancos, grandes instituições, como por exemplo, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco do Brasil, e existe também a possibilidade de você investir num CDB de um banco pequeno ou de um banco médio, como por exemplo, Banco Sofisa, Banco Master, Banco Inter e Banco BMG. E a única diferença entre essas instituições está relacionada à taxa de rendimento oferecida e o risco daquela instituição. E geralmente, grandes bancos têm riscos muito baixos, mas, por outro lado, a rentabilidade também vai ficar limitada, e do outro lado, os bancos médios e pequenos vão oferecer para você uma rentabilidade potencial maior, mas, ao mesmo tempo, o risco também acaba sendo mais elevado. Mas, independente disso, o seu ganho sempre estará atrelado aos juros definidos no momento da aplicação. E falando em juros, como que nós podemos calcular o rendimento potencial que você vai ter em cada um dos CDBs? E na prática, existem 3 diferentes tipos de renda fixa. A renda fixa pré-fixada, pós-fixada e a renda fixa híbrida. A renda fixa pré-fixada, como o próprio nome já diz, já pré-define uma taxa de rentabilidade anual, que independe da variação, por exemplo, da inflação e da taxa Selic, como, por exemplo, 14% ao ano pelos próximos 5 anos. Então, independente do que acontecer no Brasil e no mundo, você terá aquela rentabilidade de 14% ao ano até aquele prazo. E esse tipo de investimento acaba sendo mais interessante para você que busca objetivos de curto e médio prazo, porque assim você vai saber exatamente o dinheiro que você terá ao final da aplicação. O segundo tipo de rendimento é o rendimento pós-fixado, que acaba sendo o mais comum de longe para investimentos no caso de CDBs. E geralmente eles vão estar sempre atrelados ao CDI, rendendo um percentual desse indexador. 90% do CDI, 95%, 100%, 110%, até mesmo 120% do CDI, e esse tipo de investimento, no caso atrelado a taxas pós-fixadas, principalmente ao CDI, acabam sendo mais recomendadas para aplicações também de curto e médio prazo. Por fim, nós temos a renda fixa híbrida, que une uma parte pré-fixada e uma outra parte pós-fixada, como por exemplo, IPCA mais 7% ao ano. Os 7% ao ano, você sabe exatamente quanto que renderá, justamente os 7 ao ano, e já na parte do IPCA, você não sabe, porque vai depender da inflação daquele determinado período. E essa opção, principalmente atrelada ao IPCA, acaba sendo muito recomendado para aplicações de médio e longo prazo, porque assim você vai ter uma garantia de proteção contra a inflação. E além, é claro, dos diferentes tipos de rendimento, existem também dados a serem avaliados, como por exemplo, a liquidez daquela aplicação. Então, em alguns casos, você terá liquidez diária, podendo resgatar no meio do caminho antes do vencimento, e em outros casos, a liquidez é só no vencimento, ou seja, se você contratou um CDB que vence daqui a 5 anos sem ter liquidez diária, na prática o seu dinheiro vai ficar preso até o final. Além disso, para qualquer CDB, existe um desconto de imposto na fonte, onde na prática vai sempre depender do período ao qual o seu dinheiro ficou lá aplicado. Então, se a sua aplicação de CDB ficou lá até 180 dias, o imposto na fonte é de 22,5% sobre os juros. De 181 a 360 dias, o imposto é de 20%, de 361 a 720 dias, o imposto é de 17,5%, por fim, se a sua aplicação ficou lá por um prazo acima dos 720 dias, o imposto é de 15% sobre os juros. Sendo assim, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado, menor será a alíquota. Agora um recado para você que chegou até esse momento do vídeo. Curte esse conteúdo e se inscreve no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. E agora que você já entendeu como o mercado de CDBs funciona, chegou o momento de eu apresentar para você o potencial de retorno que você consegue atingir. E para os exemplos que eu vou te apresentar logo em seguida, eu sempre estarei utilizando como exemplo os CDBs pós-fixados, atrelados ao CDI,
porque acaba sendo o mais comum do mercado. Além disso, eu vou levar em conta dois diferentes cenários. O cenário atual, onde a taxa Selic está em 15%, como você pode estar observando, e ao mesmo tempo eu vou levar em conta também, numa outra situação, a média histórica do CDI. Então você vai estar observando que entre 2010 e 2025, o CDI bateu 284%, o que dentro desse prazo de 15 anos equivale a 9,39 ao ano. E vamos ao primeiro caso, do CDB do banco BTG Pactual, oferecido pela própria plataforma do BTG. O valor mínimo de aplicação é R$ 50, o vencimento é em 730 dias, é um investimento com liquidez diária, com rentabilidade de 100% do CDI. Hoje, o 100% do CDI vai gerar para você de maneira bruta 14,9 ao ano, e tirando o imposto de 15%, na melhor das hipóteses, você terá uma rentabilidade líquida de 12,67 ao ano. Ao investir 3 mil, após um ano, você terá R$ 3.379,95, gerando uma renda mensal de R$ 31,66. Agora, olhando para a média histórica, 100% do CDI vai gerar para você 9,39 ao ano, o que, descontando o imposto, gerará de forma líquida 7,98 ao ano. E ao investir R$ 3 mil, após um ano você terá R$ 3.239,45, gerando para você R$ 19,95 por mês de renda. Agora pegando um outro exemplo de um CDB com uma rentabilidade bem superior. Esse CDB é do Banco Paulista, oferecido diretamente na própria instituição. O valor mínimo de aplicação é de R$ 100, o vencimento é em 1.460 dias, e nesse caso ele não possui liquidez diária, a liquidez é apenas no vencimento, e a rentabilidade é de 116% do CDI. Esse ganho equivale, no cenário atual, a 17,28 ao ano, e tirando o imposto, nós temos um ganho líquido de 14,69%. Ao investir R$ 3 mil, depois de um ano, você terá R$ 3.440,74, gerando uma renda mensal de R$ 36,73. Já no segundo cenário, olhando para a média histórica, 116% do CDI equivale a 10,89 ao ano, o que vai gerar para você, tirando o imposto, 9,26 ao ano de rentabilidade. E ao investir R$ 3 mil, após 12 meses, você terá R$ 3.277,76, gerando uma renda mensal de R$ 23,15. Então veja que existe sim uma grande diferença ao você investir, por exemplo, num que rende 100% do CDI e num outro que rende 116. E fazendo uma rápida comparação com outras opções possíveis de você investir, nós temos primeiramente a poupança, e sem qualquer tipo de dúvida, o CDB acaba sendo uma opção melhor, principalmente aqueles que rendem 100% do CDI, porque você vai ter uma segurança muito similar, só que uma rentabilidade muito maior. Quando comparamos agora com o Tesouro Selic, que também é uma opção muito viável, a rentabilidade é muito parecida com um CDB que rende 100% do CDI, e a sua escolha vai estar mais relacionada à praticidade. Se você está acostumado a investir no Tesouro Selic, não tem por que você ir atrás de um que rende 100% do CDI, porque a rentabilidade vai ser muito parecida e vice-versa. Por fim, quando comparamos com LCIs e LCAs, nós temos que no caso dessas duas aplicações, elas são isentas de imposto de renda, mas quando calculamos a rentabilidade líquida, na prática o ganho é muito parecido e vai depender diretamente da taxa oferecida por aquela aplicação em específico. Então é sua responsabilidade fazer essa comparação, no caso do LCI, já vendo a rentabilidade líquida, e no caso do CDB, comparar a rentabilidade bruta menos o imposto para verificar qual dos dois vale mais a pena. E tanto os CDBs quanto os LCIs e LCAs conseguem garantir para você uma proteção muito boa para que você possa correr um risco a mais de maneira completamente calculada. Isso acontece porque eles possuem uma proteção chamada FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que protege você até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, tendo como limite o valor de R$ 1 milhão que se renova a cada 4 anos. Então você pode investir, por exemplo, R$ 100 mil num CDB de um banco menor, porque ele está oferecendo uma taxa bastante elevada. O mesmo se aplica também ao LCI e LCA, porque se aquele banco quebrar, você vai conseguir ter acesso a um pedaço do seu dinheiro, desde que, é claro, você se enquadre nesses valores que o FGC estabelece. E quando que o CDB vai acabar sendo vantajoso para você, investidor? Vai ser interessante para você garantir segurança, principalmente naquelas aplicações oferecidas por grandes bancos que rendem 100% do CDI. Vai ser interessante também quando você precisar de liquidez, principalmente no caso de CDBs que oferecem liquidez diária. É também uma boa opção para você deixar o seu dinheiro do dia a dia, porque o rendimento é muito maior do que, por exemplo, deixar na poupança. E por fim,
pode compor também a parcela de renda fixa da sua carteira. Então, quando você pensa em diversificar o seu patrimônio, ter um pedaço em renda fixa, principalmente em CDBs pós-fixados, acaba sendo uma excelente opção. Mas é claro que isso não é o suficiente para você viver de renda lá na frente. É importante você sempre também optar por outros produtos de renda fixa, como por exemplo o Tesouro IPCA+, que a longo prazo protege você da inflação, e ao mesmo tempo também diversificar na renda variável, principalmente no mercado de ações, que aí sim vai conseguir oferecer para você um potencial de retorno muito maior. Por fim, se você quiser potencializar ainda mais a rentabilidade da sua carteira de CDBs, principalmente os pós-fixados, a melhor opção que você tem é conferir um site chamado APP Renda Fixa, onde lá você vai conseguir comparar todos os CDBs que estão sendo oferecidos na presente data em diversas corretoras. E assim, você vai conseguir colocar as aplicações lado a lado e verificar o que faz mais sentido para você. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.